o Irã ele desenvolveu uma versão própria do S-300, que ele comprou da Rússia, o sistema, né, de defesa de área. E essa versão própria, desculpa, eu não lembro o nome, que ela é recente, ela é colocada justamente nos principais centros políticos e administrativos e também em diferentes áreas de infraestrutura crítica. Interessante também só observar que o Irã também tem uma capacidade de defesa aérea autóctone bem desenvolvida. O que o professor Ricardo falou é muito interessante de analisar. Em 2011, caiu um drone RQ-170 Sentinel americano. O Irã, né, exibiu a apreensão daquele sistema e, repentinamente, saiu, cerca de 3, 4 anos depois, o Shahed 191. Shahed 191, portanto, ele tem funcionalidades, esse aí exatamente, é o RQ-70. O Shahed, o Lineker, que me consta, foi o Shahed 191, que foi uma derivação inicial do RQ-170, que foi apreendido. O Shahed 191, que até significa herói, se eu não me engano, pelo que eu me lembro dos estudos que nós fizemos, foi muito elogiado até pela Força de Defesa Israelense, porque ele foi implementado pela primeira vez em outono de 2018, num ataque feito pelas Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana contra o Estado Islâmico, no alvo do Estado Islâmico. Muito interessante notar, portanto, esse desenvolvimento. Agora, esse desenvolvimento ele é muito múltiplo, porque não são só drones de ataque que empregam munição antitanque, munição antipessoal, munição antibunker. É interessante notar, não são só UCAVs, veículos, né, de reconhecimento de ataque. Tem muito drone iraniano com as funções ISR, que eu e o Ricardo estudamos tanto, falamos que é um componente essencial no teatro de operações moderno, que engloba inteligência de sinais, coleta de dados, sensoriamento remoto e vigilância e detecção de alvos. É impressionante. Então o Irã não tem só drones kamikaze e drones de ataque, também tem muitos drones com função ISR, depois eu vou pedir para mostrar até a família de drones iranianos. Teve também uma derivação, se eu não me engano foi o Shahed 129, do Hermes 450 israelense, que foi um sistema bem interessante, foi também uma derivação não igual do Hermes 450, mas que foi uma inspiração do Hermes 450 israelense. Então é interessante notar que o Irã ele teve bastante desenvolvimento também de engenharia reversas. E através dessas guerras de procuração, que o professor Ricardo falou, qual o Irã se envolveu, no teatro de operações da Síria, no Iêmen, foram testados esses sistemas, a qual, repito, a IDF, o comandante da Força Aérea Israelense, elogiou significativamente esses sistemas, considerando uma grande ameaça existencial a Israel. O Qasef-1 e 2, empregado por milícias Houthis e iemenitas, né, que atacaram muito da infraestrutura da Arábia Saudita, muitos gasodutos, refinarias de petróleo, etc. É interessante perceber que ele é supostamente uma derivação também do Mohajer 6 iraniano. Então, ou seja, também foi um teste da aplicação desse sistema, porque, lembrando, tá, o Qasef-1 e o Qasef-2 dos milícias Houthis do Iêmen suplantou as baterias de Patriot. Não sou eu que estou falando, é só estudar a guerra do Iêmen. E implementando significativos danos à infraestrutura crítica da Arábia Saudita, que culminou, ajudou, não foi só isso que resolveu, não foi só isso, depois para não ser deturpado, mas que contribuiu para um cansaço do esforço de guerra por parte da coalizão saudita e é um tratado de paz que aconteceu recentemente mediado pela China. Porque esses danos com um produto muito barato a uma infraestrutura energética de bilhões mostrou, portanto, a eficiência dessas estratégias de guerra assimétrica por um proxy iraniano, que eram as milícias Houthis. Interessante notar que os drones iranianos, alguns deles utilizam motor elétrico, como o Shahed 136, que inspirou o Gerânio 2, russo, dentro desse mecanismo, desse acordo de cooperação técnico-militar, muito pujante que está acontecendo. O Gerânio 2 ele é muito focado em atacar a infraestrutura energética e crítica da Ucrânia, justamente porque ele tem uma baixa reflexão de radar e justamente ele também tem justamente por utilizar motor elétrico,
ele tem muito pouco componente eletroeletrônico, não digo que ele é imune, mas é difícil dele ser confrontado e contrabalançado por contramedidas eletrônicas. E a Rússia, repito, ela montou e aperfeiçoou o Shahid 136 sob a denominação Geranium 2. Então é interessante que, como o professor Ricardo falou, a testagem desses sistemas em guerras por procuração, a qual o Irã acaba se envolvendo ou de forma indireta ou até de forma direta, com treinamento militar, com assistência técnico-militar, assistência tecnológica, cooperação, intercâmbio ou empregando forças diretamente no terreno. A Síria foi um grande laboratório de teste para a eficiência dos drones, fundamentalmente kamikazes, das chamadas loitering munitions, né, munição de vadiagem, né, munição vadia, que o pessoal apelida às vezes aqui no Brasil de forma um pouco vulgarizada. As loitering munitions, né, elas foram muito testadas no teatro de operações da Síria pelas forças iranianas, que foi corrigindo determinadas falhas, foi corrigindo determinadas dificuldades. Interessante notar que, repito, as forças israelenses consideram a capacidade de drones do Irã uma ameaça existencial ao país e um principal fator tático operacional de preocupação da IDF numa eventual guerra contra o Hezbollah, porque o Hezbollah implementa e possui um inventário de vários desses drones. Obrigado.